A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e a Ti toda a majestade, ó Deus. É bom participar de um culto assim, né, irmãos? Onde a gente sente a presença de Deus, sente a atmosfera espiritual, sente como o Espírito Santo trabalha em cada liderança. Vocês entendem como uma igreja funciona, não é verdade? É porque há distribuição de dons, há ministérios dentro de uma igreja, onde cada um participante tem pelo menos um dom. E olha que há vidas com muito mais dons. E aí nós vemos esse mover do Espírito Santo na vida da igreja, e podemos dizer que é uma igreja viva, amém? Porque a igreja tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus. Ele disse: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então quem é o dono da igreja? Jesus, amém? Então nós vemos esse mover, porque somos todos instrumentos nas mãos dele. Eu quero convidar você, e você que está em casa, também sinta-se à vontade, e as nossas orações são sempre para que Deus visite você aí, sempre. E você que está aqui presencial, você sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Assentado como vocês estão, abram suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5. Livro de Efésios, no capítulo 5. Somente um versículo desse capítulo, que é o versículo 18, e depois vamos dar um salto para Apocalipse capítulo 2, no versículo 4 e 5, mas vamos primeiro aqui, em Efésios 5, todos encontramos? Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Eu vou repetir: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? E agora vamos dar o salto que eu falei, lá para Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, igreja? Esta noite eu quero refletir com meus amados, e refletir também com você que se encontra em casa, e sei que muitas almas vão ouvir esta mensagem depois do dia de hoje. Isso vai correr, quem sabe, até fora do Brasil. Eu quero refletir com você justamente esse tema: fechado com Cristo. Amém? Fechado com Cristo. E eu quero explicar um pouco desse tema, porque a Bíblia nos mostra Jesus o tempo todo fechado com o Pai, o tempo todo mostrando para as multidões, mostrando até para dentro da sua casa, que ele estava comprometido com o Pai, estava comprometido com Deus em todo o tempo.
E nós sabemos que Jesus fez tudo como exemplo. Ele próprio dizia isso. Tudo quanto eu faço para ser exemplo. Meus amores, se tem alguém que eu possa me espelhar, esse alguém chama-se Jesus. E por que eu falo assim? Porque Ele não está morto. Ele está vivo. E a promessa dele é que Ele vai estar comigo todos os dias da semana. Se você não anda com Jesus, eu sinto muito. Porque todos os dias eu procuro andar com Ele. Eu procuro pedir a Ele conselhos. Aquilo que eu não entendo, eu me aproximo e digo: Senhor, me ensina. Eu procuro criar uma comunhão com Ele. Será que eu estou ficando louco? Porque eu não vejo Jesus. E eu lá preciso ver para crer. Eu creio, logo eu o busco. Porque sei que Ele vai estar comigo. Como é gostoso poder orar e sentir que a resposta veio urgente. Como é gostoso você passar por uma necessidade e sentir que Ele tocou em alguém para naquele momento de urgência acudir você. Quem crê em Jesus não vive uma vida de monólogo, onde um fala e o outro ouve sem resposta. É um diálogo. Por isso esse tema, fechado com Cristo. Talvez você não conheça um pouco da história desse pastor, quando ainda adolescente para jovem. Quando eu aceitei Jesus, eu já estava com quase 18 anos, mas ainda com 17. Lá na Bahia, tem a cultura de todos os santos. E as pessoas dizem ser católicas. E eles fazem, na forma de gratidão aos santos, e este especificamente, Santo Antônio, o seu culto ao santo. E o que é que eles preparam para todos que ali vão estar naquele culto? Os licores caseiro. E aí nós temos licores de diversos sabores. E o que é que eu fazia espertamente? Da casa da minha mãe e do meu pai, eu era aquele que mais queria buscar a Deus. E eu achava que eu tinha que buscar a Deus do meu jeito, da minha forma. E eu ia encontrar Deus, fazendo o que eu quisesse, atuando conforme ditava o meu coração. Ei, presta atenção, você que crê que o seu coração pode ditar a tua vida, você vai quebrar a cara. Uma música que até hoje não sai da minha cabeça, porque a gente cresceu com isso, é o glorioso Santo Antônio, que eu ia caçando casa, aonde tinha esse culto para aquele santo, glorioso Santo Antônio. E o que acontecia? Eu ia caçar os licores. Uma casa era um licor de maracujá, outra casa de coco. Quando acabava aquele período de caça ao santo, ao culto, ao Santo Antônio, eu chegava em casa, tropeçando para a direita, eu tropeçava para a esquerda, eu ia para frente, e me segurava, porque eu não queria que minha mãe me visse dessa forma. E o que é que a Bíblia diz? Que um abismo chama outro abismo. Então eu fui partir para a cerveja, porque eu já estava com o gosto do álcool na boca. Ficava muito mais fácil. Olha como o diabo é sutil, olha como o diabo é terrível. Ele vai pegando você devagarzinho, ele vai empurrando você para o abismo, sem que você perceba que você está no abismo. E aí tudo pode desmoronar.
mas eu achava que eu estava buscando a Deus. Meus amados, Deus, Ele vê o nosso coração, mas presta atenção, nós vamos viver as consequências daquilo que fazemos. A vida é uma plantação, o que você planta, você colhe, não esqueça disso. E hoje nós vivemos aí o culto do TikTok, onde muitas pessoas se aproximam em 50 segundos para mostrar o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, e com isso desmonta os princípios da palavra do Senhor. Quantas pessoas dizem, realmente, é verdade, eu não sabia disso. Isso são os licores que o diabo está colocando no seu coração, para embriagar você, para tirar você da retidão, para fazer você cambalear para a direita, cambalear para a esquerda, ir para frente e dar uma volta para trás, mas nunca está ereto e andando com firmeza. Quantas pessoas estão caindo nas armadilhas desses vídeos curtos, que parecem espirituais, mas são venenosos. Então, Jesus, ele estava fechado com o Pai. E eu quero ler aqui na palavra de Deus, só ouça, em Mateus 12, de 46 a 50, diz assim, ó: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar contigo. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece até cruel, não parece? Mas não é. Ele estava dizendo quem era ele e como ele estava comprometido com Deus. A pergunta que eu faço é: quem é você? E de que forma você está comprometido com Jesus? Porque falar é muito fácil, viver é o que ele está buscando. Tomem cuidado. Estamos vivendo momentos cruciais. O tempo urge. Nunca se viu tanto sinal ou sinais mostrando tudo quanto estava escrito e está na palavra se cumprindo. E o que é que você está fazendo? Será que você está se embriagando com as falácias, as mentiras, os enganos, os engodos, as ilusões que Satanás vai plantando na sua vida, colocando no seu caminho para você tropeçar? Eu quase caí, meus amados. Eu quase me tornei um alcoólatra. Porque eu queria buscar a Deus do meu jeito, fazendo o que desse na telha. Adolescente para jovem, tomem cuidado, porque não é assim que a bola rola no gramado. Não é assim. A Bíblia nos mostra Jesus de uma forma muito especial, comprometida com o Pai. E se você quer seguir a sua palavra, você tem que estar comprometido com Ele. Também a Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Vemos isso em João 14:6. Mas eu quero deixar claro aqui que quando Jesus disse que é a vida, presta atenção, é para fazermos um exame introspectivo, para vermos se a nossa vida está nele. Caso contrário, estaremos todos mortos. Você já parou para pensar nisso? É muito bonito chegar e falar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas na hora em que você vai colocar a sua vida
e dá a ele, para que ele então inclua na vida dele a sua, e você viva não mais a sua, mas a dele em você, aí você já não quer entender, quer recuar. Não é dessa forma que seguimos a Jesus. Seguir a Jesus é comprometimento, é compromisso. Também a Bíblia nos diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Sabe o que isso significa? Que estávamos todos famintos. Presta atenção, que se dele não nos alimentássemos, nós certamente morreríamos. A ciência diz que a melhor refeição é aquela quando você acorda, é o café da manhã. Deus sempre se preocupou com o café da manhã dos seus. Ele foi aquele que em pleno deserto preparava o maná, a primeira porção do dia. O dia estava amanhecendo e o maná estava descendo dos céus. Você está vendo? E no entanto, parece que não estamos nos alimentando de Jesus. Não estamos comendo dele, que é o pão que desceu do céu. Então, se eu não me alimentar todos os dias, logo no comecinho do dia, eu já colocar esse alimento para dentro, deixa eu te apresentar o pão. É a palavra. O meu dia vai ser fraco, o meu dia não vai ser saudável, o meu dia, quem sabe, vai ser de frustração, porque o meu físico vai estar desnutrido, abalando o meu eu invisível, a minha alma. Quantas pessoas estão comprometidas com a sua alma abalada, inquieta, sofrida, chorosa? É porque está faltando o alimento. Jesus disse que era o pão que desceu do céu. Então você está faminto, você está faminta. O apóstolo Paulo, meus amados, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele escreveu querendo mostrar àqueles irmãos daquela igreja a importância de não darem ouvidos àquelas vozes não comprometidas com Jesus e a sua palavra, mas querendo mostrar para o povo que eles podiam adorar a Deus sem se importar com o pecado que cometia. É o ensinamento de qualquer falso profeta. O alvo dele é tirar você da presença de Deus, querendo fazer você levar uma vida a seu bel prazer, dizendo que não se importe, Deus é Pai, Ele é amor, Ele vai sempre cuidar de você. Não é assim. Esqueceu o que eu falei no início, que a vida é uma plantação? Você vai colher aquilo que você está plantando. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso. O perigo que corremos com os falsos profetas que distorcem extremamente a palavra de Deus, levando o povo a crer que estava bem espiritualmente, apesar de viver em pecado, e que isso não iria trazer mal algum em sua vida. Eu tenho escolhas para fazer. Ou eu vou dar ouvidos à palavra do profeta, extraindo desta palavra a Bíblia, a Escritura Santa, aquilo que eu preciso viver, ou eu vou dar ouvidos a vozes estranhas, de mercenários, aqueles que não são pastores, mas querem engodar você, enganar você. Há pastores que dizem que temos que até atualizar a Bíblia, porque ela está desatualizada. Eu cresci sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus.
e ela já está atualizada, por ser a palavra de Deus. Então, meus amados, é bom nós fazermos um autoexame, para então perceber em que lugar Jesus se encontra na nossa vida. Se Ele é o número 1 da nossa vida. Deus, Ele te dá condições de você fazer esse autoexame, e de você se perguntar: eu estou comprometido com Jesus, como Jesus estava comprometido com o Pai? Eu sou um com Jesus, como Jesus mostrava ser um com Deus? Se você não faz esta pergunta, então você quer levar a vida do seu jeito, e quer adorar a Deus da sua forma, e Deus que se adeque, Deus que se encaixe, mas não é isso que a Bíblia ensina. É por isso que muitos vão tomar um susto, porque Jesus diz e vai dizer: apartai-me de mim, malditos, eu não vos conheço. Duro, né? Mas foram escolhas. Que escolha você está fazendo agora que você está ouvindo esta palavra? Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, o que nós lemos no início, fala da plenitude do Espírito Santo, que depende de como o crente vai corresponder à graça que lhe é dada, para viver em santificação. Foi por isso que Paulo se preocupou, porque ele formou esta igreja. E de que forma estavam eles vivendo esta graça? Tinham esquecido, será, todo o ensinamento que Paulo ali plantou em seus corações? Ou eles estavam dando ouvidos à conversinha de falsos profetas, o TikTok daquela época? Tomem cuidado. Tomem cuidado com essas refeições rápidas. Conhecemos, na linguagem jovem, vimos aqui um vídeo maravilhoso. Então, estamos com pressa, o tempo é escasso, então por que não um fast food? Por que não um trash food? Agora, traduzindo isso, né? Por que não um podrão? Não é assim que pensamos? Vamos comer, mas vai fazer você baixar a sepultura em pouco espaço de tempo. É o diabo empurrando você para o abismo. Quando Paulo escreveu isso para os Efésios, o que isso significava? Que pessoas não podem estar embriagadas e ao mesmo tempo cheias do Espírito Santo. Eu mais que deveria entender isso, porque naquela época em que eu achava que buscava a Deus, eu estava buscando também me embriagar com os licores do culto, que era ofertado de casa em casa. Graças a Deus, porque Deus me resgatou. Não deixou eu completar 18 anos, me resgatou. E disse: você quer me buscar? Comprometa-se comigo. Você quer me servir? Ande na minha presença. Você quer portas abertas? Deixa eu guiar a tua vida. Você quer bênçãos? Eu sou a tua bênção. Não foi isso que ele disse para Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Meu querido, se Cristo não te bastar, eu não sei quem é que vai. Mas quem quer que esteja tomando o lugar de Jesus, vai te levar para o inferno. Isso é fato. Porque só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Só Ele. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito Santo. Isso tem significado, irmãos. Primeiro, porque foi uma ordem imperativa: enchei-vos do Espírito Santo.
E em grego, traz a conotação perfeita de você ser enchido repetidas vezes pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você em um culto dar saltos e cambalhotas e já estou cheio. Não. Você vai repetidas vezes sendo enchido pelo Espírito Santo. Porque você decidiu não se embriagar, mas decidiu ser cheio do Espírito Santo. Os filhos de Deus, meus amados, têm que experimentar essa renovação diária. Eu decido me renovar. Eu decido fazer com que o Senhor me dê algo novo a cada dia. Eu me permito diante dele. Eu falo como o profeta Isaías: eis-me aqui. E ele então vai fazer o algo novo. Está cheio do Espírito Santo, meus amados. Logo de cara, e eu não sinto muito dizer isso a você, não te encoraja a beber com moderação. Há muitos que se dizem pastores, que dizem: pode tomar um shot, não há problema nenhum. Eles se dizem. Há muitos líderes por aí: você pode tomar sua cervejinha, é só você não ficar doidão. Estamos vivendo tempos estranhos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas também o tempo da colheita. A Bíblia diz que o campo está branco. O Senhor está selecionando os seus. Se você quer se engraçar com esse mundo, não tem o amor do Pai em seu coração, porque foi isso que o Senhor nos disse na sua palavra, que quem expressa o amor ao mundo, não o ama verdadeiramente. Então, se você acha que você pode ser crente e beber com moderação, sinto dizer, aí eu sinto: apartai-me de mim, malditos. Você sabe o que é que a bebida faz? Primeiro, desequilibra. Segundo, te arruína. Terceiro, faz você tropeçar. Quarto, faz você dizer coisas que você não queria dizer. Quinto, faz você fazer coisas que você não queria fazer. Durante anos, eu ajudei pessoas de quê? Dependente químico, principalmente no alcoolismo. E como é triste ver aquelas pessoas lutando para não colocar um gole por dia. E você quer dar ouvidos às vozes estranhas. Ei, preste atenção. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Você só vai encontrar confusão. Mas se você quer se encher, diz o Senhor: encha-se do meu espírito. Então é escolha. Eu quero dar um salto, conforme eu li, e já estou concluindo. Apocalipse 2, 4 e 5 diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe que igreja foi essa? A primeira carta de Jesus ao anjo da igreja em Éfeso. A carta que lemos era de Paulo a Éfeso, a igreja que lá estava. E sabe, amados, no versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Quando nós esquecemos quem é Jesus, nós não nos lembramos mais do primeiro amor. Nos esquecemos dele. Voltando bem antes de Jesus nascer, houve um rei chamado Ezequias, e ele estava com uma doença mortal. Mas sabe o que ele fez? Ele foi para a parede e disse: Deus,
Deixa eu te lembrar uma coisa. O senhor se lembra que eu derrubei os ídolos postes que os meus antecessores colocaram para o povo ser idólatra? Eu coloquei tudo ao chão. O senhor lembra que eu também fiz uma limpeza no templo? Tirei as imundícias? E diz a palavra que Deus se lembrou. Não é que Deus tivesse esquecido, é que Deus quer que você se relacione com Ele nas suas lutas e dificuldades. Isaías, o profeta, já estava saindo no átrio do templo. Deus disse: Isaías, volte. Diga que ele não vai mais morrer. Eu vou lhe conceder vida. Você está entendendo? Um homem dizendo para Deus se lembrar. Agora aqui no Apocalipse, a gente vê Deus dizendo para você se lembrar. Se Deus foi capaz de lembrar ponto a ponto de tudo quanto Ezequias, o rei, fez e o agradou, então Deus está dizendo para você: lembre-te do momento em que você se afastou, lembre-te do momento em que você caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. É esse Deus que está falando com você hoje, pedindo para você o amar, da mesma forma que Ele ama você, pedindo para você não dar ouvidos às vozes estranhas. Mas se você reconhece que já não há mais o primeiro amor no seu coração, é porque você caiu. Então você tem que se lembrar quando e de que forma você caiu. Volta e pratique as primeiras obras. Jesus, através de João, nos deu esse conselho: lembra-te. O rei Ezequias foi beneficiado, porque com muita coragem e ousadia disse: Senhor, lembre-se. E Deus se lembrou. Agora Deus é o corajoso e diz, é o bravo e diz: lembra-te de onde caíste. Se você não tomar providência, eu sinto dizer, mas o teu futuro pode ser triste, porque servir a Jesus não é do jeito que você quer, mas é com compromisso, comprometimento, vida séria. E o que é o primeiro amor, pastor? O primeiro amor significa um amor que vem antes de todos os outros. Presta atenção nisso. Significa um amor que vem antes de todos os outros. Eu chamo de o amor bem maior. Esse amor bem maior, ele tem que ser maior que eu mesmo. Como é que você vai detectar que você está dentro desta palavra? É só ver se você está colocando a sua vida em primeiro lugar, as suas ações e os seus desejos e prazeres em primeiro lugar. Tudo quanto o seu coração ditar, está certo, em primeiro lugar. Então, o primeiro amor, que é Jesus, já não está mais aí com você. Maior que o nosso amor tem que ser o amor que sentimos por Jesus, bem maior do que a nossa própria casa, a nossa própria família. Vocês estão entendendo? Pastor, mas essa igreja não é uma igreja que promove a família? Sim, desde que tenha Deus como base, o Espírito Santo como estrutura e Jesus como cobertura. Eu tenho dito isto. Se você quer viver a sua vida em família, achando que está fazendo o correto, mas distanciando-se de Deus em prática,
desta palavra, então você está amando mais a sua família do que a Jesus. Lembra do que Jesus leu? Do que lemos aqui sobre o que Jesus fez, perdão? Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Apontando para os discípulos, estes são a minha mãe e os meus irmãos, porque fazem a vontade do meu Pai. Todos que fizerem a vontade do meu Pai, esses são mãe, pai, irmão e irmã. Família é para ser amada em segundo lugar, porque se você amar mais Jesus, então você vai poder amar mais a sua esposa, mais o seu esposo, mais os seus filhos, do que você amaria se colocasse a família acima dele. Pensem nisso. Quando eu penso no primeiro amor, e o amor que eu devo sentir por Jesus, mais do que eu mesmo, mais do que a minha família, mais que os meus próprios amigos. Quantas pessoas deixam de ir para culto para agradar amigos? Quantas pessoas deixam de adorar a Deus porque meu amigo está vindo aí? Para tudo! Como se Deus não fosse importante. Presta atenção, Deus não divide a sua glória, mas pelo contrário, Ele é Deus de multiplicação. Se você o honrar primeiro, Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. A matemática dele é fabulosa. Mesmo quando nós amamos e servimos e nos entregamos para os outros, achando que estamos certos, o nosso amor por Jesus tem que vir antes de todos eles. É por isso que Jesus disse: se alguém vem a mim e amar mais o seu pai, e a sua mãe, e sua mulher, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Foi o pastor Elierte que disse isso? Não. Foi o Supremo Pastor Jesus. Eu prefiro acreditar nele. Por isso que até a data de hoje, eu não deixei de amar a minha família, mas ela está em segundo plano. Em primeiro lugar está Jesus. E o que é que minha família tem prestado atenção esse tempo todo? Tem sido cuidado por mim, até mesmo à distância. Se fosse o contrário, talvez estivéssemos brigados e separados. Quantas famílias estão aí sem se falar, sem apertar as mãos, sem se abraçar, não por causa do Covid, mas já vinha fazendo isso há muitos anos. Irmãos brigado com irmãos, esposo deitando na cama, no sentido contrário, quando não vai para o outro quarto. Quantas famílias estão separadas, vivendo uma vida hipócrita? Quantos homens já no seu coração já não tem mais a mulher como aquela mulher que ele disse que amou, e vice-versa? É porque está faltando o número 1, que é Jesus no seu coração. Se você prestar atenção e colocar o número 1, você vai ter uma vida melhor com a tua casa, pode ter certeza disso. Jesus, meus amados, ele estava fechado com o Pai, por isso o tema, fechado com Jesus. A pergunta que eu faço é: você está fechado com Jesus? Você está fechado com Jesus? Se sua resposta é sim, pastor, então eu estou feliz, porque eu sei que você está comprometido com Ele em primeiro lugar. Mas se você está deixando Jesus em qualquer ponto da tua vida e colocando qualquer coisa no lugar dele, então você está perdendo e não ganhando. Está caminhando para o precipício, só esperando que o diabo dê o último pontapé para que você se estrebuche, caia
morra, se arruine, caindo precipício abaixo. Uma pessoa que cai é triste, irmãos. Não sabemos quanto tempo ele leva para ela levantar. Se tiver humildade, vai estender a mão para Jesus o levantar. Que é isso que a Bíblia diz. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas quanto tempo vai demorar esse processo até que ele levante a mão? Vai pagar um preço que ele não vai gostar nadinha. Pare para pensar. Eu quero fazer uma oração. Esse apelo vai ser um apelo introspectivo. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Mas eu quero que você compenetre-se. Eu quero que você reflita. Você que está em casa, vale a pena eu me embriagar com qualquer coisa? E levar uma vida de contenda? Ou vale a pena eu encher a minha vida do Espírito Santo? E levando uma vida cheia do Espírito Santo, porque é isso que o texto diz, repetidamente, todos os dias, enchendo-se do Espírito, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou desafiar você nesse apelo. Se você parar de se embriagar, parar de beber moderadamente, tomando os licores do santo, presta atenção, Deus vai te mostrar o excelente caminho. Ele vai te mostrar de uma forma tenra e boa tudo quanto você necessitar. Ele vai estar ali com você. E sabe qual vai ser o final de tudo isso? Lembra de quem quer viver uma vida embriagada? Apartai-me de mim, malditos. Você vai ouvir: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Gostoso, né? A vida aqui é passageira. Eu fico pensando, se Deus não me resgatasse, eu poderia ser um daqueles DQs, dependentes químicos, penando para poder me livrar do gole. Você que pensa que pode dominar aquele gole, ele vai ser ruína na tua vida. Ah, mas eu sou crente, eu já escutei um vídeo que fala que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Faça, e você vai para o buraco. Então eu acho bom ouvir esta palavra e encher a sua vida do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha ouvido um pastor falar dessa forma, ou nunca tenha ouvido um pastor se desnudar contando essa história verídica. Mas foi importante. Eu disse: Senhor, o que tu queres? Ele disse: diga isso para o meu povo. O diabo está armando ciladas. Então eu estou aqui e eu pude me expor. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu sei que esta mensagem fez muitos refletirem. É preciso estar fechado contigo, e não fechado com um coração que é enganador. O diabo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele é como um leão faminto. Mas Pai, te rogamos que nessa reflexão o Senhor trabalhe em todos os corações destes que aqui estão, dos que estão em casa e daqueles que ouvirão depois deste dia. Que seja uma bênção, e que eles deixem de pisar em falso, deixem de ouvir conversas estranhas à tua palavra, e que eles possam se render aos teus pés, procurando estar cheio do teu Espírito Santo, repetidas vezes, a cada dia, a cada momento. Então experimentarão maravilhas, porque o Senhor se agrada disso. E no final, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Muito obrigado, Paizinho. Leva-nos em paz.
Oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu sei que você refletiu. Eu sei que você conversou com a sua alma. Você conversou com você invisível. E você viu com clareza como o diabo está tentando minar a tua vida, colocar você no perigo e empurrar você para o precipício. Mas sei que hoje Deus mudou o teu coração. Você que está em casa, Deus mudou o teu coração. Levante a sua mão. Vamos ficar de pé. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Em seguida eu vou dar um anúncio que vai ser muito bom para quinta-feira. Preste atenção, tá bom? E tem um outro anúncio também sobre casados, não é isso? Kátia, não? Então tá bom. É só sobre a quinta-feira então. Levante a sua mão. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Vamos dar um tríplice amém? Amém, 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 amém. Ora, diga Israel. Pode sentar-se. Amados, olha só. Na quinta-feira, às 19h30, nós teremos no nosso culto de louvor e adoração a Deus com o tema Curados para Curar, a doutora Mônica Chagas. Ela é irmã da Jussara Chagas, vocês conhecem muito bem. Muitas mulheres já sabem do perfil dela. Olha, vai ser bênção. Essa igreja está se desdobrando para poder ofertar a você algo que você precise. Se você faltar, olha o que é que vai acontecer. Você vai bater no peito, ó. Ai, por que eu faltei? Vem para cá. Chegue pontual, chegue antes até para orar. Vai ser bênção. Curados para curar. Tá bom? Que Deus abençoe. Vão em paz. Leve esse abraço gostoso do seu pastor. Esse beijão. Fica com Deus.